Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Peça para que Jesus fale com você nessa noite. Ele tem conhecido o teu coração, Ele tem conhecido a tua vida, de modo que nada é oculto ao Senhor. Ele tem conhecido os teus sonhos, os seus dilemas, as suas tristezas. Ele também tem conhecido as tuas alegrias, as tuas vitórias. Nada está oculto aos olhos do Senhor. E Ele sabe como você entrou aqui nessa noite. Ele conhece o teu coração. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Eu quero te agradecer pela tua presença que está nesse lugar. A tua presença que toca o nosso coração e nos transforma. Eu quero te agradecer por cada vida que está aqui, Senhor. Eu quero te agradecer pelos nossos obreiros, do Ministério da Música, do som, da iluminação, os obreiros da recepção, os obreiros que estão ministrando a tua palavra para as crianças. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada trabalhador, por cada trabalhadora do Senhor, por cada servo, por cada serva do Senhor, que está dispondo voluntariamente a sua vida para servir ao Senhor e o teu povo. Senhor, que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite e nos faça conhecer a tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mateus 18, do 1 ao 4, fique com sua Bíblia aberta nesse texto. Quarta-feira foi um feriado nacional, em que foi comemorado também o Dia das Crianças, né? Foi comemorado o Dia das Crianças. Eu citei um texto bíblico aqui, em que certa vez Jesus estava pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra do Senhor, e as mães trouxeram seus filhos para que Jesus as abençoasse. Eu vou pedir para o Fê abaixar um pouco o retorno aqui do teclado para mim, Fê, tá bom? Faz favor, abaixa aqui para mim o retorno do teclado. E aí as mães trouxeram os filhos para Jesus abençoar, aquela criançada toda, né? Chegou em volta de Jesus e os discípulos ficaram bravos com as crianças, começaram a enxotar as crianças, porque elas achavam que estavam atrapalhando, não é, o trabalho de Jesus de pregar, de ensinar, de orar pelas pessoas. E o que me chama muita atenção nos evangelhos é que Jesus diz que Jesus ficou indignado com aquela atitude dos discípulos. Jesus ficou bravo, Jesus ficou indignado e disse: deixa os pequeninos virem a mim, porque deles é o reino dos céus. E isso é algo muito relevante para nós, né? É por isso que a gente não precisa batizar a criança, porque criança, ela não tem condição de crer no Evangelho. Uma criança não tem condição de compreender o Evangelho, o plano da salvação. Ela tem que ter uma certa idade para entender isso. Porque criança quando morre, o que acontece com criança quando morre? Criança quando morre vai para o céu e vira anjinho, amém, irmãos? Vira anjinho? Criança quando morre não vira anjo não, hein? Olha lá, hein? Isso é coisa do folclore aí, folclore religioso, tá? Criança quando morre não vira anjo não, gente. Aqueles anjinhos de pintura barroca, sabe? Aqueles anjinhos peladinhos, cabelo encaracolado, com uma asinha aqui no pescoço. Criança não vira anjo não, gente. Certo? Criança quando morre vai direto para o céu, porque delas é o reino dos céus. Amém? A partir de que idade, pastor, que a pessoa, se ela morrer sem Jesus, ela vai para o inferno se não aceitar Jesus? Aí eu não sei, irmãos, aí é uma coisa com Deus, eu não tenho nada a ver com isso, certo? Não vem com essas perguntas doidas não, que aí já entra num campo que só Deus para ter esse tipo de resposta, ok? Então eu quero dizer para você que as crianças são muito importantes para Jesus.
As crianças são muito importantes para o Senhor. É por isso que a gente que tem filho, a minha já está adulta, está com 27 anos, vai casar, né? Eu e a Nil já cumprimos a nossa missão, né, de educar uma criança. E a gente sabe que não é fácil, principalmente nos dias em que vivemos. É um grande desafio. E nós pais temos uma grande responsabilidade em influenciar para o bem os nossos filhos. E isso será cobrado de você, pai e mãe, né? Deus não vai cobrar da professora da escola bíblica, Deus não vai cobrar da sua igreja, Deus não vai cobrar do pastor, Deus vai cobrar de você, pai e mãe. Se você não deu bom exemplo, se você foi uma má influência, Deus vai cobrar de você. Por isso que é muito importante que você, pai e mãe, eu nem ia falar sobre isso, gente, o Espírito Santo está me conduzindo aqui, eu vou falar, certo? Não tem nada disso escrito aqui no meu esboço, mas eu vou falar sobre isso, já que comecei, agora eu vou terminar, né? Todas as pesquisas sobre comportamento infantil de crianças que crescem vendo pai e mãe brigar, com frequência, com muita violência, com muita agressividade, essas crianças, elas podem crescer apresentando vários distúrbios psicológicos, emocionais de comportamento. Por isso quero dizer para você, pai e mãe, se vocês vivem quebrando o pau dentro de casa, na frente dos filhos, o que Deus está falando para vocês nessa noite é: pare agora. Pare agora. O que eu estou falando, gente, é resultado de pesquisa. Não estou falando o que eu acho, estou falando de resultado de pesquisa. De gente que cresceu vendo pai e mãe brigar o tempo todo, são adultos desajustados. E quanto adulto desviado do Evangelho. Porque o discurso dos pais era dissonante em relação à vida dos pais. Os pais falavam uma coisa e viviam outra. Então, é uma grande responsabilidade que nós pais cristãos temos do nosso comportamento, da nossa atitude dentro de casa. O casal sempre vai ter um conflito para resolver. O problema é como que o casal resolve esse conflito. Conflito sempre vai ter, divergência de opinião sempre vai ter. A questão é como que o casal faz isso, né? Se é com respeito, se é com mansidão, se é com perdão, se é com aceitação, sem agressividade, sem humilhação, né? Sem o famoso cala-boca, sem palavrões. Porque os nossos filhos têm que aprender que mesmo quando há discordância, no meio da discordância pode haver amor, aceitação, perdão, respeito. Ok? E aí quando você abrir a boca para falar de Jesus, teu filho vai acreditar no que você está falando. Porque se você fala de Jesus para o teu filho, mas a tua vida não tem nada a ver com Jesus, isso vai causar uma grande confusão na mente dele. É por essa razão que há tantos jovens fora do Evangelho. Não é só por causa disso não. Porque eu conheço muita gente que tem uma vida exemplar cristã e o filho, quando cresceu, resolveu por ele mesmo sair fora da presença de Deus. Não estou falando que todo filho de crente que é desviado, desviou por causa disso. Isso não é verdade também. Porque os filhos a gente educa. Quando eles crescerem, eles vão tomar as decisões deles. Certo? Mas que é verdade, que tem muito crente, muito filho de crente, que está com a vida perdida porque os pais não tiveram uma conduta cristã dentro de casa. Estou falando de pai perfeito não, porque pai e mãe vai errar. A gente vai pecar, a gente vai cometer erros e falhas. Eu estou falando de brigas constantes, frequentes, quase que diárias, baseadas no desrespeito, na agressividade verbal, na comunicação violenta. E não pense você, que você está brigando lá, quebrando pau com o marido na cozinha, e o filho está lá jogando videogame,
na sala, 4, 5, 7, 8 anos, você pensa que não está acontecendo nada com a criança. Está acontecendo muita coisa, porque eles percebem, eles sabem. E a criança vai guardando aquilo, aí vai ver, estavam as professoras aqui, ó, pode perguntar para todas elas que estavam aqui. Criança com agressividade na escola, criança com inabilidade social, criança que não consegue aprender. A maioria desses casos de crianças que têm dificuldade de aprendizagem, não é porque a criança é burra. Você pode estar certo, na maioria das vezes, porque está acontecendo algum problema em casa. Aí vai chegar na escola, vai bater no coleguinha, não vai aprender, vai se isolar, vai ter dificuldade de aprender. Aí vai investigar. E normalmente se coloca a culpa na criança, né? A criança tem um problema de aprendizagem, a criança tem um problema, ela não sabe aprender, tem um problema cognitivo, né? O famoso TDAH, agora tudo TDAH, né? A criança corre, pula, tem transtorno de déficit de atenção. Tudo agora é culpa da criança. Aí vai investigar para ver o que está acontecendo em casa. O que está acontecendo lá. Então eu quero deixar essa palavra para você. E lembre-se, a criança, ela é muito importante para Deus. Jesus foi criança também, né? E Jesus amava estar na casa de Deus. Lucas capítulo 4 ali, né? 5 por ali. Vamos lá. Naquele momento, Mateus 18, do 1 ao 4, naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Jesus amava tanto as crianças que ele usou uma criança para dar um exemplo de uma verdade espiritual. E nesse texto que nós acabamos de ler, você vai encontrar os discípulos fazendo uma pergunta, não é isso? Qual a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus? Olha aí. Qual que é a pergunta? A pergunta é: quem é a pessoa mais importante no reino do céu? Quem é a pessoa mais importante no reino do céu? E aí Jesus, para responder essa pergunta, ele chama uma criança, coloca aquela criança no meio de todos, coloca a criança numa posição central ali, e diz: olha, o maior no reino do céu é aquele que é como uma criança, como esta criança aqui, ó. Uma coisa que Mateus não faz, e não sabemos porque ele omite isso, mas o fato é que os evangelistas Marcos e Lucas também descrevem esse acontecimento. E lá na narrativa de Marcos e Lucas, eles explicam o porquê os discípulos fizeram essa pergunta. Sabe por que os discípulos fizeram essa pergunta? De quem é o maior no reino dos céus? Eles fizeram essa pergunta porque eles estavam discutindo entre eles para saber qual deles era o apóstolo, o discípulo mais importante. Qual deles era o mais importante? Aí a gente fica imaginando, não é? A gente fica imaginando eles discutindo a respeito desse assunto. Quem sabe o André falou assim: não, eu sou mais importante porque eu descobri Jesus primeiro. Talvez Pedro dissesse assim: não, eu sou mais importante porque ele me leva para certos lugares que vocês não vão. Talvez Tiago e João falaram assim: não, mas a gente é o mais importante porque, olha, Jesus nos apelidou de filhos do trovão. Pô, quem é filho do trovão é os caras, né, meu? E por aí vai. Quem é o mais importante? E aí Jesus falou o seguinte: olha, o mais importante é aquele que
é igual uma criança. E eu acho muito interessante essa tradução que eu li, que Jesus fala assim: se vocês não mudarem de vida, ou seja, se vocês não mudarem esse pensamento de vocês, se vocês não tirarem esse ego de dentro de vocês, esse orgulho, essa soberba, essa vaidade de quem é o mais importante, se vocês não pararem de ficar brigando por posição, por aplauso, por reconhecimento humano, se vocês não pararem com isso e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. Então olha que interessante o que Jesus está dizendo. Bem, o que ele não está dizendo? Ele não está dizendo que você tem que ficar como uma criança para entrar no reino do céu. Ele não está falando que você deve ser como uma criança na maturidade cristã, porque a Bíblia, todo o Novo Testamento, fala do crescimento espiritual, do desenvolvimento espiritual em Jesus. Aliás, o autor aos Hebreus, ele diz que nós não podemos ser como crianças na maturidade cristã. Paulo também fala sobre isso, na sua carta aos Coríntios. Nós não podemos ser como crianças na maturidade cristã, na mentalidade cristã, no desenvolvimento cristão. Nós temos que crescer, temos que desenvolver a nossa vida espiritual em Deus. Devemos ser como crianças, Jesus está dizendo, no coração. No coração devemos ser como crianças. Na maturidade cristã devemos ser como adultos, mas no coração devemos ser como crianças. É isso que Jesus está falando. Devemos ser como crianças no coração em 3 formas de relacionamentos pessoais. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Primeiro, devemos ser como crianças em nosso relacionamento com todas as pessoas. Devemos ser como crianças no nosso relacionamento com todas as pessoas. Porque uma criança, gente, observe o comportamento das crianças. Observe o comportamento das crianças. Quando você pega a sua criança, uma criança pequena de 4, 5, 6 anos, 3 anos, 4 anos, você leva para o parquinho. Observe como as crianças, elas vão interagindo muito facilmente entre elas. Não é verdade? Elas querem interagir, elas querem brincar juntas. Nós adultos não. Nós adultos, a gente mal conhece o nosso vizinho. A gente entra no mesmo elevador e fica em silêncio. Né? Agora entra 2 pais com uma criança no colo cada uma. As crianças vão se olhar e vão querer interagir uma com a outra. Vai querer pegar no cabelo da outra e vai querer interagir de alguma forma. Aí você coloca lá as crianças brincando e de repente elas estão uma querendo o brinquedo da outra. Isso é muito comum. Aí uma vai lá, arranca o brinquedo da mão da outra, a outra começa a chorar. Não é assim? De repente sai um tapa, uma mordida de uma criança na outra. E aí passa 5 minutos, o que acontece? As crianças estão brincando de novo. Por quê? Porque criança não guarda mágoa no coração. Criança não guarda rancor. Quem guarda rancor são as mães, né? Ah, seu filho mordeu meu filho. Pronto, já é uma terceira guerra mundial. Porque uma criança mordeu, né, o filho da outra mãe. E as mães então ficam tudo doido, tudo maluca, porque... Gente, mas é criança. É criança. E as mães estão lá brigando, discutindo. E as crianças estão lá brincando de novo. Porque criança não guarda mágoa no coração. Então, em primeiro lugar, devemos ser como criança no nosso relacionamento com todas as pessoas. Porque criança não guarda mágoa, elas se perdoam. Agora, como há pessoas que têm dificuldade em perdoar, que têm dificuldade em liberar perdão. Há pessoas que com muita facilidade guardam mágoas no coração. Eu não estou querendo dizer, gente, que perdoar é fácil.
há certos tipos de ofensas que são muito graves, que é muito difícil perdoar. Perdoar uma traição, perdoar um assassinato, perdoar um estupro, perdoar uma violência sexual. Não estou dizendo que é fácil perdoar não, gente. O abandono, a negligência, a injustiça, o preconceito. É fácil perdoar esses pecados? Não, é muito difícil perdoar esses pecados. E quem tem sido lesado por todo esse tipo de violência, essas pessoas precisam da ajuda do Espírito Santo. Porque o perdão, gente, ele não é uma coisa que nesses casos acontece de uma hora para outra. O perdão nesses casos tem que ser um processo, que pode levar muito tempo. E eu, não estou dizendo a Bíblia, mas eu estou falando que eu acredito que Deus compreende esse processo. Deus entende, desde que a pessoa esteja comprometida com esse processo do perdão. Agora, o que acontece, gente? Acontece que todos nós, em nossos relacionamentos pessoais, passamos por frustrações. No nosso dia a dia ali comum, na nossa vida corriqueira, no relacionamento entre pais e filhos, maridos e esposas. Vamos pegar os relacionamentos familiares, que são os relacionamentos mais profundos, mais íntimos e mais importantes. O nosso dia a dia ali em família, com pais e filhos, maridos e esposas, inevitavelmente, essas pessoas que convivem com você, lá dentro da sua casa, inevitavelmente, essas pessoas vão te chatear. Não vão? Inevitavelmente, essas pessoas vão fazer coisas que vão te incomodar. Inevitavelmente, essas pessoas farão coisas que vão perturbar você. E eu não estou falando, gente, de grandes pecados, não. Eu estou falando daquelas coisinhas do dia a dia. De repente, uma palavra atravessada, um tom de voz um pouco mais alto, alguma coisa que o outro fez, que você já falou 1000 vezes para não fazer, e a outra pessoa continua fazendo daquele jeito. E aí você vai ficando invocado. E a pessoa que tem dificuldade em perdoar essas pequenas chateações, porque tem gente que tem dificuldade em perdoar, o coração vai guardando mágoa, você vai acumulando aquilo dentro de você. Então você tem que saber perdoar até essas pequenas chateações do dia a dia. A gente observa isso muito em casamento em crise. Que o casal foi levando, um dos dois ou os dois tinha dificuldade em perdoar essas pequenas mágoas e chateações do dia a dia. Chegou uma hora que o coração começou a acumular aquele monte de mágoa, de tristeza que não foi tratado, não foi perdoado, não foi levado a Deus, não foi conversado. Aí o coração se transformou num grande lixão emocional, num grande lixão espiritual. Aí chegou uma hora que aquilo transbordou. Porque a pessoa tem uma grande dificuldade em relevar, em perdoar, deixar para lá. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante em Efésios. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Vou parafrasear as palavras de Paulo, preste atenção. Paulo está dizendo assim: se você ficar irado, não peque por causa disso. Se você ficar irado, não peque por causa disso. E aí ele continua dizendo: não se põe o sol sobre a vossa ira. O que significa não pôr o sol sobre a nossa ira? Ele está querendo dizer o seguinte: antes do sol se pôr, resolve esse negócio aí dentro de você. Antes do dia acabar, resolve essa raiva que você está sentindo aí. Resolve essa ira que você está sentindo dentro de você. Não deixa para o dia seguinte, resolve logo isso dentro de você. Resolve como? Com perdão, com graça, com misericórdia. Certo? Porque a ira, gente, a raiva é uma emoção humana. A raiva é uma emoção humana. Por isso que Paulo não diz, não pequeis irando-vos. Ele diz, irai-vos e não pequeis.
Ele não diz, não pequem irando-vos. Irai-vos e não pequei. Se ficar irado, não peque. Qual que é o pano de fundo da raiva, irmãos? O pano de fundo de toda raiva, de toda ira, é a frustração. Todo mundo fica com raiva. E por que a gente fica com raiva? Porque alguma coisa aconteceu do jeito que a gente não queria. Ou quando você vê alguma injustiça acontecendo. Ou quando alguma coisa que você vê que não devia ter acontecido com você, ou com alguém que você ama, mesmo desconhecido, mas aquilo não devia ter acontecido, uma injustiça, algo errado, você fica com raiva. Agora, há pessoas que manifestam a sua raiva de uma forma muito mais violenta do que outras. E há pessoas que manifestam a sua raiva emocionalmente, por meio de comportamentos agressivos, de uma forma totalmente desproporcional ao que gerou aquela raiva. Por exemplo, seu filho, você está lá almoçando com seu filho, ele vai e derrama o copo de refrigerante na mesa. Aí o que você faz? Você vai lá e espanca o seu filho. É desproporcional ao que aconteceu. É uma explosão de ira desproporcional ao que aconteceu. Certo? Sua esposa faz uma coisinha desse tamanho, você vai lá e chama ela de tudo quanto é nome, burra, ignorante, sua tapada. Seu marido faz uma coisinha desse tamanho, você vai lá e explode com o teu marido. Fica aos berros, aos gritos dentro de casa, totalmente desproporcional ao que aconteceu. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, você ficou irado, você não precisa agir de acordo com o que você está sentindo. Você tem que ter inteligência emocional. Pedir para que o Espírito Santo te capacite nesse sentido. Então, a pessoa te chateou, o que você tem que fazer? Resolve logo isso, no mesmo dia. Não deixa para o dia seguinte, porque se você deixar para o dia seguinte, aquela ira, aquela raiva pode se transformar numa mágoa. Se aquilo passar dias, aquela mágoa pode se transformar numa raiz de amargura. A raiz de amargura, se não for tratada, ela pode se transformar num desejo de vingança. Aí você se torna uma pessoa venenosa, amarga. Porque você não trata da ira no dia que ela acontece no teu coração. Certo? Lá em casa é assim, lá em casa ninguém é perfeito. A Nil tem as manias dela, eu tenho as minhas, a Andressa tem as dela, né? Todo mundo tem mania, todo mundo tem coisa que, né, que incomoda o outro, mas a gente tem que saber conviver com essas coisas, certo? As pequenas chateações, é por isso que a gente tem que ser como criança, gente, porque criança, o mais importante para elas não são essas coisas pequenas, o mais importante para elas é o relacionamento. Certo? Olha o que Paulo fala em Efésios 4:32. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Jesus, perdoou vocês. Ok? Em segundo lugar, devemos ser como crianças em nosso relacionamento com os irmãos na fé em Jesus. Agora eu trago para o nosso relacionamento cristão, para o nosso relacionamento como irmãos em Jesus Cristo. Devemos ser como crianças no nosso relacionamento com os irmãos da mesma fé. Uma criança emocionalmente saudável, ela não gosta de viver isolada. Uma criança emocionalmente saudável, ela não gosta de ficar isolada num canto. Se você vê uma criança isolada num canto, e não quer brincar com as outras crianças, tem alguma coisa ali, alguma coisa está acontecendo. De ordem psicológica, emocional, neurológica, alguma coisa está acontecendo, né? Porque uma criança emocionalmente saudável, ela quer brincar com as outras crianças, ela quer interagir com as outras crianças, ela quer ter comunhão com as outras crianças, ela quer fazer parte do grupo, ela quer fazer o que as outras crianças estão fazendo, ela não quer ficar à parte. Ela quer participar da brincadeira, certo? É por isso que Jesus falou que você tem que ser como uma criança para você entrar no reino de Deus. Porque criança ama proximidade, criança saudável ama o contato com as outras pessoas e com as outras crianças da mesma idade.
Toda criança necessita de proximidade afetuosa, amorosa com outras pessoas, principalmente com as da sua família, com as pessoas da sua família, a começar com os seus pais. Você está entendendo? Por isso que Jesus disse que nós temos que ser como crianças, porque criança quer estar junto, certo? Uma das maiores alegrias para uma criança é aqueles almoços de família em que os primos estão todos juntos ali, brincando, comendo juntos, se divertindo, certo? Criança emocionalmente saudável não quer se separar, ela quer estar junto, ela quer participar. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esta mensagem que os desagrejados têm soltado por aí, na internet, nas redes sociais. Gente que prega que você não precisa de igreja, que você não precisa de pastor, que você não precisa de líder espiritual, que você não precisa frequentar os cultos da igreja, que você pode ficar o dia inteiro orando na tua casa. Isso é gente que está sendo usada pelo diabo. Isso é gente que está falando pelo espírito do anticristo. Isso é coisa de gente que quer causar divisão na igreja. Isso é coisa de gente que não entende o plano de Deus. Tem incrédulo falando sobre isso, e o pior, tem crente falando sobre isso. Agora, quando o crente fala sobre isso, é porque essa pessoa está machucada. É porque essa pessoa está ferida e ela precisa de cura. E é verdade, irmãos, que no nosso relacionamento cristão, a gente pode ser ferido. A gente pode se machucar nos nossos relacionamentos cristãos. A gente pode. Porque a gente está lidando com o ser humano. Alguém pode ser pastoreado por um mau pastoreio, por maus pastores, por gente mal intencionada. Pode acontecer? Pode. Tem igreja ruim por aí? Tem. Tem pastor que está enganando as pessoas? Tem. O que Jesus falou, gente? Jesus disse que os escândalos são inevitáveis. Gente, o primeiro tesoureiro da igreja foi um ladrão e mentiroso, que foi Judas. Judas era ladrão e mentiroso, e era o tesoureiro do grupo apostólico. João capítulo 12. O apóstolo João diz que o Judas ele ficava com a sacolinha do dinheiro, porque Jesus e os discípulos recebiam ofertas, está lá em Lucas capítulo 8. Eles abandonaram a profissão deles para viver integralmente da pregação do evangelho, do discipulado. Então eles recebiam lá as ofertas, e era o Judas o responsável por receber, coletar aquelas ofertas e fazer a contabilidade. E João revela que Judas, ele era um ladrão, porque ele roubava o dinheiro que estava ali. E como se não bastasse, foi mentiroso e traidor. Foi escolhido por Jesus, gente. Foi enviado por Jesus para pregar o evangelho. Então, é inevitável que venham os escândalos, como disse o Senhor. E isso não tira a importância da igreja na nossa vida. Porque quando você vai para o Novo Testamento, você vai descobrir tanta coisa linda sobre a igreja, e a importância que ela tem na nossa vida cristã. É a igreja que salva? Não, quem salva é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não é uma igreja que salva, não é uma placa denominacional que salva, não é uma denominação que salva. Quem salva é Jesus. Ninguém vai ser salvo porque pertence a uma determinada igreja. Não é o pastor também que te salva. Você não precisa do pastor para receber a bênção de Deus. Isso é uma ideia da teologia católica romana, de que você precisa de um sacerdote humano para receber as bênçãos de Deus. Tudo isso é verdade. Mas essas verdades não anulam a verdade de que a igreja, ela é a vontade de Deus para a nossa vida.
é a verdade bíblica e neotestamentária de que ninguém pode desenvolver-se espiritualmente como Deus quer fora da comunhão da igreja. Ninguém pode crescer, desenvolver-se espiritualmente fora da comunhão do corpo. Aliás, o Novo Testamento compara a igreja a um corpo, e nós crentes individualmente, como membros desse corpo. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 12, que como membros desse corpo, nós precisamos dos outros membros. Aí como que vem alguém e fala, não, você pode viver fora do corpo? Isso é uma incoerência. Isso é coisa de gente que está com o coração ferido, com a alma ferida, coração machucado. Isso é coisa de gente que precisa ser curada. Curada por Deus. Gente que precisa perdoar. Gente que precisa passar por uma restauração. E está aí nas redes sociais sendo usadas pelo diabo para influenciar outros crentes que estão frustrados com irmãos líderes. Porque quando você se frustra com o irmão em Cristo, o que você tem que fazer? Qual que é o remédio para isso? Você se afastar da igreja? Não, é você perdoar, não tem outro remédio para isso. É por isso que Jesus disse que o maior no reino de Deus é como uma criança. Porque uma criança, ela permanece, ela não desiste, ela continua, ela perdoa, ela não guarda mágoa, ela quer estar junto, ela quer participar da brincadeira. Amém ou não amém? Em terceiro lugar, devemos ser como criança em nosso relacionamento com Deus. Devemos ser como criança no nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque criança é um ser que confia 100% no cuidado, na proteção e na provisão que vem dos pais. Criança confia, criança acredita. Dias atrás eu ouvi alguém dizer assim, que uma coisa mais terrível que alguém pode fazer com outro ser humano é você matar o sonho de uma criança. É você prometer algo para uma criança e você não cumprir. Diz que isso, ouvi dizer, né, que isso é uma marca que a criança leva para toda a vida. Você matar o sonho de uma criança. E eu acredito que talvez isso possa ser possível mesmo. Né? Por quê? Porque criança acredita. Criança confia. Eu falei sobre isso outro dia. Eu fui uma criança na década de 80. E quem é dessa época lembra que a inflação chegava, acho que 100% era 80% ao mês a inflação. Quem se lembra disso? Era uma coisa terrível, gente. Muito desemprego no país. Muita pobreza no país, uma inflação galopante e muito desemprego. E o meu pai foi um desses milhares de trabalhadores que ora estava desempregado, ora estava empregado. E eu vi o meu pai ali preocupado, né? Quando ficava desempregado e precisava procurar emprego. E sabe quantas noites, gente, eu fiquei sem dormir porque meu pai estava desempregado? Nenhuma. Sabe quantas noites eu fiquei com insônia? Nenhuma. Você já viu o seu filho, quando você está passando por um problema? Alguém que já passou aqui por desemprego, problema financeiro, né? Aí você acordou de madrugada, estava lá o seu filho de 5 anos, de um lado para o outro, andando pela sala, mão assim na testa. Aí você perguntou, filho, o que está acontecendo? Não, mãe, eu estou preocupado porque o pai está desempregado. Alguém já viu? Se vê, tem alguma coisa estranha. Não é possível. Porque criança acredita. Ele até sabe. Criança até entende. Pode até entender mais ou menos que o pai e a mãe estão passando por uma preocupação, porque está havendo alguma dificuldade ali. Mas a criança, ela vai dormir, gente. Porque ela sabe que de um jeito ou de outro, papai e mamãe vai trazer comida para casa, mas nem que seja arroz com ovo.
A criança tem a certeza absoluta de que não vai faltar o que ela precisa. O pai e a mãe vão dar um jeito, porque criança confia. Amém? E aí eu pergunto para você, você tem confiado no teu pai, como a tua criança confia em você? Você tem confiado no teu pai, como uma criança confia na provisão, no cuidado dos seus pais? Você tem confiado no teu pai? De verdade? Você tem descansado nele? Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma privação de algo, por alguma necessidade, você tem confiado nele. Olha o que Jesus fala em Mateus 5. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem a roupa que precisam para se vestir. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Eu li os versículos 25 e 33 de Mateus 5, e eu pulei uma parte aqui que Jesus fala o seguinte: olha, quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, quem fica sem dormir por preocupação do que vai comer ou que vai beber, quem fica sem dormir por causa dessas coisas, é gente que não conhece a Deus, é gente que não anda com Deus, é gente que não tem a Deus como Pai. Porque quem tem a Deus como Pai, pode descansar nele, porque é promessa. É óbvio que Jesus, ele coloca uma condição, ele diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar, se vocês colocarem em primeiro lugar na vida de vocês o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, ou seja, a justiça de Deus, o Pai vai nos dar todas essas coisas. Você está colocando o reino do Pai em primeiro lugar na tua vida? Você está buscando fazer aquilo que Deus quer na tua vida? Então você tem que descansar no Pai. Eu preguei nessa última sexta-feira na campanha Defenda o que é Teu, Defenda a Tua Alma, e eu falava sobre ansiedade, né? A ansiedade sempre está relacionada ao futuro. É aquela preocupação com o futuro. A gente traz o futuro para o presente do nosso coração e a gente fica ansioso. E tem gente que sofre por antecipação, sem necessidade. Você conhece alguém que sofre por antecipação? Você conhece alguém assim? Que sofre por antecipação? Acho que não tem ninguém aqui nessa noite que tem esse problema. Tem alguém aqui? Não tem, né? Graças a Deus. Gente que sofre por antecipação, né? Vai ter que fazer uma prova, está esperando uma resposta, vai fazer um exame médico, está sentindo uma dor, aí você já acha que já vai morrer, que é uma coisa grave. Sofre por antecipação, não é isso? Você está com uma dor em algum lugar, aí você vai fazer o exame, o resultado vai sair daqui 10 dias, aí são 10 dias de tortura. Meu Deus, eu vou morrer, estou com uma coisa grave comigo. Aí você é casada, já começa a imaginar o seu marido no seu enterro, ele casando com outra, vivendo os sonhos que você tem com ele, que ele não viveu com você ainda. Ansiedade, não é isso? Você vai pedir a garota em namoro, você já fica ansioso. O não você já tem, filho. O não já está garantido. O que vier é lucro, o resto é lucro. Sofre por antecipação. Então a gente tem que saber, irmãos, a confiar em Deus. Esse período de pandemia que a gente vivenciou, gente, é verdade que muitas pessoas sofreram, perderam vidas. Muita gente está sofrendo ainda a dor do luto. Mas a gente também viu tanto milagre de Deus, irmãos. Tanta provisão de Deus. A gente viu Deus fazer tanta coisa linda. Então nós temos que confiar no nosso Pai.
como uma criança confia no seu pai, como uma criança confia nos seus pais, na sua mãe. Amém? Confiar. Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Todos nós temos um grau de inteligência, todos nós temos um grau de conhecimento, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós temos talentos, capacidades, todos nós temos algo a oferecer ao mundo, às pessoas e ao reino de Deus. Todos nós temos coisas boas na gente. Todos nós temos virtudes, mas a gente não pode estar apoiado nessas coisas boas que estão em nós. A nossa confiança tem que estar em Deus. Amém? Confie no Senhor, como que a sabedoria divina está nos convidando a confiar no Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração. Confiar em Deus de todo o coração. Confiar em Deus com toda a tua alma, com todos os teus sentimentos mais profundos, mais belos. Confiar no Senhor com todas as tuas emoções positivas. Confiar no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Amém? De repente você está vivenciando algo na tua vida que está te trazendo alguma preocupação, está te trazendo um medo, uma ansiedade. Às vezes a gente fica ansioso, gente, por coisa boa. Sabia? Você sabe quais são as duas coisas que mais causam ansiedade nas pessoas? Sabe o que é? Viagem de férias e casamento. Não é coisa boa viajar de férias? Não é coisa boa? É coisa boa, não é? Mas causa uma tremenda ansiedade nas pessoas, porque a roupa que vai levar, a mala, e é isso, e aquilo lá. O casal está saindo para viajar de férias, está brigando um dia antes. Por causa da ansiedade, estão quebrando o pau. Gente, tem casal que briga um dia antes do encontro de casais, sabia disso? Um dia antes, não vamos mais, brigamos. Como é que pode um negócio desse, irmãos? Cara, 12 meses pagando o encontro. Um dia antes o diabo vai lá, faz a roça dele, não vamos mais, brigamos, estamos de mal. Não pode, né? E casamento, ansiedade, né? Porque é por isso que a gente tem curso de noivos aqui na Viver, né? Então deixa eu aproveitar e dar um aviso no meio da mensagem aqui. Você vai casar, você tem que me procurar um ano antes do casamento para marcar o seu curso de noivos. Por quê? Porque nesse ano que antecede o casamento, vocês estão preocupados com o quê? Com vestido, coxinha, brigadeiro, músico, decoração, filmagem, fotografia, viagem, lua de mel. E se os dois forem virgem ainda, estão pensando só naquilo. Então, é muita ansiedade casar, gente. É muita ansiedade. Aí no curso de noivos eu puxo os dois para o planeta Terra de volta. Vem cá, planeta Terra, chamando planeta Terra. Aí eu levo eles a pensar sobre coisas que eles não pensariam, coisas importantes sobre o casamento. É um mergulho na realidade do que é o casamento, do dia a dia do casamento, né? Então, gente, ansiedade, a gente tem que confiar. Amém? Estamos enfrentando algo que nos causa preocupação, e todos nós, gente, todos nós enfrentamos situações que vai nos causar mais ou menos preocupação, dependendo da pessoa, dependendo das circunstâncias, dependendo do que está acontecendo. Todos nós enfrentamos rotineiramente coisas na nossa vida que mexem com o nosso coração, somos seres humanos, certo? Então a gente tem que aprender a confiar de todo o nosso coração em nosso Deus. Amém? Então eu te pergunto, você tem sido como uma criança? Na humildade, no perdoar,
na comunhão com os da família de Deus. Você tem sido como uma criança na fé e na confiança, nos cuidados do Pai. Você tem sido como uma criança, porque somente assim, eu e você, herdaremos o reino dos céus. Será que há alguém que eu preciso perdoar, que você precisa perdoar? Tem um assunto não resolvido na tua vida que você precisa resolver? De repente você precisa perdoar a si mesmo, a si mesmo. Porque uma das coisas que mais escravizam as pessoas é a falta de auto-perdão. Você já pediu perdão, você já se arrependeu, você já mudou de vida, você já confessou o teu pecado, Deus já te perdoou, nem Deus lembra mais e você está lá se martirizando. Então você precisa se perdoar, para você poder virar a página, essa página da tua vida e começar a escrever um novo capítulo na tua vida. Quem sabe o perdão que você tem que dar é para você mesmo, porque Deus já te perdoou. Você já mudou de vida, você é uma nova criatura. Amém? Não deixa o diabo te acusar, não. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Amém? Temos sido como criança no nosso relacionamento com as pessoas, aqui na igreja. Será que a gente está brigando por posição, brigando por reconhecimento, quem é o mais importante, né? Quem é o mais relevante? A gente está brigando por status. Irmãos, em nenhuma rede social minha tem um título meu lá, nenhuma delas. Nenhuma delas tem título. Porque o meu nome não é Pastor Marcelo, meu nome é Marcelo. E quando alguém me pergunta qual é o seu nome, meu nome é Marcelo. E por graça de Deus eu sou pastor. E outras coisas mais. Pela graça de Deus. Mas o meu nome é Marcelo. Certo? Filho do Sérgio, da Edna, casado com Neucimar, pai da Andressa. E pela graça divina, pastor. Então tem muita gente preocupada com título, não é? Com patente. E a pessoa que é muito preocupada com isso tem que fazer um autoexame, viu? Tem que fazer um autoexame para ver se não tem alguma carência aí. Está querendo suprir alguma coisa aí. Tem alguma coisa faltando no coração que só Jesus pode preencher. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Eu quero fazer um apelo, e vou ser rápido, certo? Um apelo para você que está aqui nessa noite. Jesus está chamando a gente para ser como criança, a confiar nele. E esse apelo que eu quero fazer é para você que quer trazer algo que está preocupando o teu coração. E você quer dizer para Deus aqui que você confia nele. E eu quero orar com você, e eu quero orar por você. E nós vamos entregar juntos esse negócio que está aí preocupando o teu coração. Vem cá, vem. Vamos orar, vamos rapidinho, vamos lá. Jesus disse que se 2 ou 3 concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, Deus iria ligá-la no céu. Amém? Eu não sei se é uma situação na tua família, se é uma situação nos teus negócios, se é uma situação no teu casamento, se é uma situação nos teus negócios, na tua saúde, uma decisão que você precisa tomar importante, uma escolha que você precisa fazer. Quem sabe uma tentação que está vindo sobre você e você está quase cedendo. Você precisa pedir forças a Deus para que você não ceda. Talvez uma atitude que você precisa tomar. Há um tempo atrás uma mulher me procurou e me perguntou se eu fazia terapia de casal. Aí eu comecei a fazer perguntas
E aí a pessoa falou para mim que o marido não quer. Falei, terapia de casal é com o casal, né? Não tem como fazer terapia de casal com um. Se é de casal, é os dois, né? Aí eu falei para ela, geralmente os homens têm mais resistência em buscar ajuda. Os homens são mais cabeças duras, né? As mulheres têm mais facilidade em buscar ajuda. Aí eu fiquei pensando, né, na história dessa pessoa, que às vezes a pessoa está perdendo e ela não está percebendo que algo importante na vida dela está escoando pelas mãos, porque ela não toma uma atitude de buscar Deus, de buscar ajuda, de buscar orientação. Ela acha que pode resolver sozinha, do jeito dela, e tem medo de confrontar as suas próprias sombras, seus próprios erros, tem medo de confrontar a si mesma. E por causa desse medo, dessa covardia ou desse orgulho de buscar ajuda, aí a pessoa perde aquilo que é o mais importante na vida dela. Então a gente não pode ter receio, medo, vergonha ou orgulho de buscar a Deus, de buscar ajuda. Vou chamar vocês para vir aqui mais na frente, mais aqui para o meio, vamos ficar mais juntinho aqui. Eu quero dizer para vocês, para cada um de vocês que está aqui, que a vida de cada um de vocês é importante para Jesus. Amém? Que Ele ama muito vocês e que Ele tem conhecido as orações que vocês têm feito ao Pai. Ele tem conhecido o coração de vocês. Às vezes a gente é enganado pelo nosso coração. O profeta Jeremias, ele diz que o coração humano é enganoso, e é mesmo. Às vezes a gente é enganado pelo nosso coração, a gente sente que Deus não está se importando com a gente, mas aquilo que sentimos nem sempre é a verdade. Guarde isso que eu vou te dizer, aquilo que você sente nem sempre é verdade. Até aquilo que você pensa, nem aquilo que você pensa necessariamente é verdade. Às vezes você está sentindo e pensando uma coisa que não é a verdade. Como diz, é coisa da tua cabeça. E Deus está querendo desconstruir esse sentimento errado, esse pensamento errado, para que você entenda que você é importante para Ele. Então, às vezes a gente acha que a nossa oração não está sendo ouvida, que Deus não se importa com a gente, mas é o nosso coração enganoso que está nos enganando. Deus está dizendo para você hoje, o teu Pai está dizendo para você hoje que você é muito importante para Ele e que Ele se importa com você e que Ele quer perdoar todos os teus pecados, todos os seus erros. Ele quer ajudar você a escrever um novo capítulo na tua vida. Coloque a tua vida diante do Senhor, fecha os teus olhos, abre o teu coração. Senhor, nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, eis aqui essas pessoas, os teus filhos e filhas, os nossos irmãos e irmãs, que estão aqui à frente, Pai, entregando ao Senhor aquilo que tem causado preocupação ao coração deles, aquilo que tem causado ansiedade ao coração deles. E nós fazemos isso, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Eu e esses meus irmãos e irmãs confiamos no Senhor de todo o nosso coração. É por isso que sabemos que podemos nos posicionar diante de Ti em oração e entregar a Ti as nossas preocupações, os nossos problemas, as nossas ansiedades, os nossos dilemas, as nossas perguntas, as nossas dúvidas, as nossas dores, as nossas feridas, Senhor. Nós queremos entregar tudo a Ti, Senhor, porque nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, Pai. Ah, meu Deus, toma esta mulher que está clamando ao Senhor, este homem, este casal, esta família, este jovem. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, ouve este clamor, ouve esta oração e responde, Pai dos altos céus.
Move, Senhor, as tuas mãos, estende as tuas mãos sobre nós, as tuas mãos que nos abençoam, e oh meu Pai, as tuas mãos que abençoam as nossas vidas, Senhor. Move os anjos do Senhor, move o teu poder, Pai, para mudar em primeiro lugar o nosso coração, para transformar a nossa forma de pensar. Transforma-nos, Senhor, e se algum pecado está sendo confessado aqui, Senhor, nesta noite, perdoa, derrama do teu sangue, restaura, purifica, santifica, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor opere o teu milagre no casamento, na família, na relação pais e filhos. Que o Senhor opere o teu milagre nessa situação. Que o Senhor envie o escape, o livramento, a provisão. Que as necessidades sejam supridas, Senhor. E que toda obra do diabo venha a ser desfeita em nome de Jesus. E que o nome do Senhor Jesus venha a ser exaltado. Que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado, que o nome do Senhor venha a ser exaltado nesse lugar e nessas vidas, Pai. Eu convido você a estender as tuas mãos ao Senhor e dizer a Ele com as tuas palavras que você confia nele, que você está aqui porque você confia no cuidado dEle, que você confia no amor dEle, que você confia no poder dEle, que você acredita de todo o teu coração que a tua vida está nas mãos dEle. Jesus, Ele vai dar para você a coragem que você está precisando para tomar uma decisão muito importante na tua vida. Você precisa tomar uma decisão muito importante na tua vida. Porque é uma situação que está te prendendo. E você precisa ter a coragem que vem de Deus para tomar essa decisão. E Ele vai te dar direção. Ele vai te dar poder. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai abrir portas. Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Acredite. Porque Ele é fiel. Senhor meu Deus, que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha guardar a mente, os pensamentos, o coração, as emoções e sentimentos desses Teus filhos e filhas que aqui estão. E que a Tua vitória e a Tua bênção venha sobre eles em nome de Jesus. Volte para o teu lugar, abençoado, abençoada pelo Senhor. Vamos adorar a Deus de todo o nosso coração.